Levanta a mão quem aqui já escutou, num contexto de trabalho, que precisava se adaptar, que precisava ser resiliente. Alguém? Eu também já ouvi isso muitas vezes. Acontece que o mundo corporativo é cheio dessas frases de efeito que circulam por aí como se fossem comprovadas cientificamente. Tenha comportamento de dono. Pense fora da caixa. Saia da sua zona de conforto. Variações de verdades absolutas mais ou menos na mesma linha. Que quem vai se dar bem no futuro do trabalho são aquelas pessoas que respondem bem às mudanças, os adaptativos, os resilientes. Mas para que é isso que a gente aqui no Brasil está precisando aprender agora? Será que é essa a regra que a gente tem que cumprir? Pensar nisso me lembra um dos meus primeiros empregos, quando eu tinha uns 19 anos, como caixa de uma agência de um grande banco lá em Campo Grande. Campo Grande é o bairro onde eu nasci, no Rio de Janeiro. Ele fica lá do outro lado da Avenida Brasil, bem longe das praias e daquele Rio de Janeiro glamuroso que muita gente só conhece pelas novelas. Pois bem, mas eu estava muito feliz, gente, porque eu ia começar a ganhar R$ 1.000 fixos por mês e ajudar a minha família. Então eu cheguei lá cheia de gás, energia, aquela típica jovem que queria mudar o mundo. E aí eu comecei a dar ideias para melhorar os resultados daquele time. Até que um dia, o gerente geral da agência me chamou lá na sala dele e me disse: Maíra, esse banco tem 80 anos. Você acha que é você que chegou agora que vai mudar alguma coisa? Você que tem que se adaptar. Eu fiquei reflexiva com aquilo. Afinal, ele era sênior, tinha muito tempo de mercado. Devia saber o que estava falando, né? Eu devia respeitar aquela opinião. Mas, por outro lado, eu não estava completamente convencida que só tinha aquele jeito para fazer. Isso é uma coisa que a gente escuta muito em tempos de crise permanente. Que a gente precisa se adaptar, que a gente precisa ser resiliente, que é esse tipo de pessoa que vai sobreviver a esse tempo constante de mudança. Mas eu não sei por que essa história de adaptação nunca me caiu muito bem. Porque eu fico pensando, quem foi que criou esse padrão que eu tenho que me adaptar para ser considerada relevante? Quem foi que definiu as regras do mercado de trabalho e de liderança porque eu tenho que ser resiliente? Não poderíamos ser eu ou vocês, os criadores das regras que as outras pessoas teriam que se adaptar? Por que a gente tem que viver se adaptando? No Brasil, a gente usa muita metodologia estrangeira para organizar o nosso trabalho e se inspira em cases externos para moldar nossas práticas. Metodologias ágeis, squads, Scrum, Lean. A gente adora um case fabricado no Vale do Silício. Esses métodos têm seu valor. Acontece que muitas vezes eles não contemplam a nossa realidade, a nossa economia, a nossa cultura. Aí fica parecendo que a gente está tentando usar um mapa de Nova York para andar nas ladeiras de Olinda ou na periferia de São Paulo. Usar o mapa de Nova York para andar no subúrbio do Rio ou aqui na zona rural de Jacareí. Será, gente, que dá para adaptar um mapa ao outro? E será que é assim que a gente vai moldar o futuro do trabalho aqui na nossa região? Para responder essas perguntas, pode ser importante a gente retomar o significado da palavra resiliência, que tem circulado de uma forma deliberada por aí. Resiliência, na física, significa um objeto que é capaz de voltar ao seu estado inicial depois de sofrer impacto ou deformação. No sentido figurado, é quem consegue se recuperar ou superar uma situação de crise, uma adversidade, um infortúnio. Tem sido muito associado à flexibilidade. Bom,
Se a gente fosse basear nesses significados, eu já fui muito essa pessoa resiliente, adaptativa, o que me gerou inúmeros aprendizados, é verdade. Mas também muitos questionamentos. Porque resiliência eu não aprendi em curso. Resiliência eu aprendi pegando ônibus para ir para minha escola em Parada de Lucas, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, sem ar-condicionado, um trânsito danado, e torcendo para o motorista me deixar entrar naquele carro, porque para além do que passa nas novelas, pode não ser muito bom estar na Avenida Brasil à noite, não. E aí tem mais coisa que eu não aprendi em curso. Oratória mesmo. Tudo que eu sei sobre subir num palco e falar bem, eu não aprendi em Harvard. Eu aprendi frequentando a igreja do meu bairro. Lá a gente era estimulado a desenvolver talentos artísticos, sabe? E compartilhar os nossos conhecimentos bíblicos com a comunidade. Comunidade é outra palavra que está em alta, muito para combater a crise de solidão que o mundo está vivendo. E é justo. Mas comunidade eu aprendi vivendo nos subúrbios da zona norte e oeste do Rio de Janeiro. Lá as famílias são grandes, ajudam a organizar festas de aniversário, tomar conta de criança, mudança. Estão sempre presentes nesses grandes marcos da vida. Quase nada dá para fazer sozinha. Lembra do banco que eu comentei no início da minha fala? Então, eu não tinha roupa chique de fazer processo seletivo para banco naquela época, né, gente? Aí eu peguei uma roupa emprestada com a mãe da minha melhor amiga. Comunidade eu também aprendi frequentando o carnaval e as festas populares brasileiras. Um caos desse tamanho depende de muita gente afim para fazer acontecer. Aí eu não contei para vocês, né? Eu toco saxofone e ajudei a criar um bloco de carnaval. Mas isso é assunto para outra conversa. O meu ponto aqui é que não vai chegar nenhum curso caro e estrangeiro agora para me ensinar o que a vida me pós-graduou. Então, a princípio pode parecer muito interessante essa ideia de adaptação e de resiliência, mas eu vou falar para vocês que eu cheguei à conclusão que quem se adapta está atrasado. Quem é resiliente resiste a algo externo que não tem nenhuma agência ou influência. E aí tem que dar seus pulos para lidar com uma situação que não foi a própria pessoa que criou. Se você está se adaptando, é porque alguém criou uma coisa inédita. Alguém está pautando a mudança do mundo. Bom, para você, só restou se virar para se adaptar. Mas quando o assunto é trabalho, eu acredito que os latino-americanos, incluindo nós brasileiros, estamos em uma posição de vantagem. Porque aqui, a palavra crise nunca saiu do nosso vocabulário. O que os Estados Unidos e a Europa chamam de crise, para a gente é terça-feira qualquer. Então, eu acredito que esse nosso histórico de necessidade de adaptação possa finalmente ter nos colocado em uma posição de quem vai virar a mesa de agora em diante. Porque, segundo o Fórum Econômico Mundial, algumas das habilidades mais importantes para o futuro do trabalho são resiliência, pensamento criativo, empatia, curiosidade. Nesses tempos de ascensão da inteligência artificial, são essas habilidades humanas que ganham valor. E o que a gente entrega são habilidades aprendidas de nascença, por um povo que sempre teve que fazer mais com menos. Um povo que jamais chegou perto da suposta zona de conforto. Nós somos nativos em adaptação, resiliência, improviso, comunicação, comunidade. E é por isso que eu estou aqui hoje para dizer que chegou a vez do Brasil sair do modo adaptação para entrar no modo subversão. Subversão é uma palavra que a gente precisa nutrir no imaginário do povo, se a gente quiser cultivar essas lideranças que vão pautar o futuro do trabalho, não somente no Brasil, mas no mundo. Subversão significa o ato de perturbar a ordem estabelecida, a insubordinação contra as regras vigentes, mas com o objetivo de transformação. Eu gostaria de ressaltar aqui que, por mais que essa palavra possa assustar, eu não estou falando de destruir o sistema.
Eu estou falando de ter pessoas que possam redesenhar, que possam arquitetar um futuro do trabalho que seja bom para a gente. E por que o mundo tem que ouvir a gente agora? Porque o norte global criou sistemas baseados em abundância de recursos, previsibilidade, estabilidade. Nós é que desenvolvemos soluções para a complexidade real. Nós sabemos viver na incerteza porque a gente nunca conheceu outro cenário. A gente sabe fazer mais com menos porque, de uma forma muito paradoxal, nós somos muito abundantes, mas nunca tivemos muito. O Brasil e a América Latina têm um manual de sobrevivência que o mundo vai precisar. E é esse envelope, o da subversão, que a gente precisa empurrar para que o mundo nos ouça. A liderança subversiva brasileira entende que em um mundo de complexidade, a prioridade precisa ser aonde a gente vai colocar energia. Sair desse discurso de mudanças individuais, de ficar repetindo que o problema do Brasil é brasileiro, para focar em mudanças estruturais que vão estimular o desenvolvimento dos profissionais que a gente deseja e precisa ser de agora em diante. E se a gente parasse de exportar nossos cérebros, exportasse nossa maneira de fazer gestão e liderança? E se a gente parasse de importar metodologias e fizesse com que o mundo se adaptasse à nossa maneira de resolver problemas complexos com recursos limitados? O norte global esteve pautando o mundo durante séculos. E é chegado o tempo de novas ideias. O novo mundo que virá não nascerá daqueles que causaram os problemas do mundo atual. O sul global está se destacando em diversas frentes e o Brasil lidera a pauta de inovação na América Latina. Chega de ficar esperando um case para depois a gente se adaptar e copiar. Que sejamos nós o case que eles vão querer copiar. Sejamos nós os escritores dos livros que eles vão precisar comprar. Que seja o português e o espanhol o idioma que eles vão precisar aprender. O futuro do trabalho não será criado por quem definiu as regras atuais, mas sim por quem sempre precisou subvertê-las para sobreviver. Obrigada.